Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Uma das coisas tão interessantes é que todos os livros da Bíblia normalmente termina com um amém. Todo livro da Bíblia diz um amém no final, tem um término. O único livro da Bíblia que não termina é o livro de Atos, porque o livro de Atos chama Atos do Espírito Santo. Ou seja, a igreja continua escrevendo o livro de Atos. Quando uma pessoa se converte, o nome dela poderia estar aqui, a conversão dela poderia estar sendo narrada também no livro de Atos. Só que o livro de Atos é um livro bem grande, porque hoje milhões e milhões têm corrido para os braços do Senhor. E no livro de Atos, no capítulo 8, o último versículo de Atos, capítulo 8, não o último, o primeiro, irmão, só que começa lá em cima. Atos capítulo 8, verso 1 diz: e Saulo consentia na sua morte. Eu creio que uma das coisas mais terríveis que alguém pode experimentar, ainda que tem pessoas que têm um sadismo muito grande, é ver assistir a morte de alguém, um condenado à morte. Tem pessoas que pagariam uma fortuna para assistir a morte de outros. Saulo, ele percebeu, viu e ajudou na morte de Estevão. Estevão foi morto apedrejado, ou seja, era uma morte tão terrível, ou seja, as pedras caindo, os ossos sendo quebrados. E diz aqui o capítulo 8, verso 1: e Saulo consentia na sua morte. O versículo 3 diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo é o nosso querido Paulo. Lá antes da conversão dele, era este homem carrasco, era um homem terrível, era um homem sádico, alguém que tinha os olhos injetados de ódio, mas era um ódio religioso. Ele fazia tudo isto achando que estava agradando a Deus. E diz aqui o verso 3: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas. Quais casas? As casas dos crentes, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Mas olha o versículo 9: a igreja não tinha ódio de Saulo, a igreja não tinha ódio dele, tinha amor por ele, orava por ele. E olha o que diz, capítulo 9, Atos 9, verso 1: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. O verso 4 diz: ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Vamos dizer juntos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem estava falando isso?
Jesus. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Vamos assentar. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas como? Como que ele pôde ouvir? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus não havia sido assunto aos céus, não foi ele entronizado à direita de Deus, tanto assim que aconteceu o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio. Não diz aqui o texto que Saulo, aliás, assolava a igreja, prendendo homens, mulheres, torturando-os, perseguindo-os. E agora, quando ele vai no caminho de Damasco com o coração cheio de fúria, ele tem aquele encontro. Há uma grande luz, ele cai por terra e ouve esta voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouvia a voz, mas ele não via. Ele perguntou: quem é? Quem está falando comigo? E o texto diz: eu sou Jesus. Mas falar eu sou Jesus poderia parecer algo assim tão etéreo. Eu sou Jesus. Ele sabia a história de Jesus, mas ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas ele estava perseguindo quem? Quem ele estava perseguindo? Os cristãos. Meus irmãos, a fé cristã, ela não é uma religião, ela é um relacionamento com Jesus. Quando uma pessoa converte, ela não muda de religião ou muda de igreja, ela não muda de nome. O que acontece é que Jesus vem morar nela. Ela passa a ser o quê? Morada do Espírito Santo. O Senhor Jesus mora nela. Então, quando Saulo perseguia um irmão, ele não estava perseguindo, não era aquele irmão, não era aquela pessoa, ele estava perseguindo quem? Jesus. A grande dificuldade é que o cristianismo foi transformado em uma religião, ao invés de ter sido transformado nesse relacionamento com Jesus. Há muitas pessoas que nascem deformadas. No momento do parto acontece alguma coisa, a criança cai, quebra, machuca. Há vários tipos de nascimento que é como no mundo natural. Existe o nascimento normal, existe aquele outro nascimento que a mãe, para dar à luz, ela toma uma anestesia para não sentir dor. Outras vezes o parto é de cesariana, outras vezes o parto eles têm que usar até ferro para puxar a criança, não é assim? Algumas vezes as pessoas vêm para a igreja de uma forma natural. Quantas vezes já temos testemunho aqui, alguém andando pela rua, pisa num folheto, o sapato estava com chiclete, o folheto fica preso no pé, ele tira, e quando abre o folheto, ele converte, vem para a igreja, e é uma bênção. Ou seja, no primeiro momento ele nasce, e é um nascimento assim natural. Pessoas que vêm para Jesus são assim, sabe, o neném nasce de uma facilidade muito grande. Outras vezes, o neném está numa posição diferente, ou seja, não está no lugar certo para nascer, aí faz uma cesariana. Então é aquela esposa que veio para Jesus e o marido não veio, ele está atravessado, e aí começa, vem uma cesariana, passa a faca, ou seja, é os negócios, a pessoa fale, há um acidente, há uma trombada, há alguma coisa que passa o bisturi, mas aí muitas vezes, o neném vem de uma maneira, outras vezes está lá, precisa, eles colocam um aparelho para puxar. Mas o mais importante é que quando a pessoa nasce de novo, o novo nascimento é ter Jesus na vida, é aquela identidade. Você nunca está sozinho, meu irmão, você nunca é só.
Aquela compreensão que hoje Jesus vive em você. Se você abrir comigo a sua Bíblia, em Gálatas, no capítulo 4, Gálatas 4, versículo 19, o apóstolo Paulo tinha um desejo no coração dele. É pena que hoje tem tantas pessoas que correm de um lado para o outro, buscando as bênçãos do Senhor. E é verdade, Jesus tem a bênção, Ele é abençoador. Há muitas pessoas querendo as mãos de Deus, e as mãos de Deus são os atos, aquilo que eu posso receber dEle. Mas à medida que você vai crescendo na fé, você quer contemplar a face do Senhor. O seu desejo é contemplar a face do Senhor. E aqui em Gálatas capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo, ele agora, que era aquele carrasco de antes, ele diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ou seja, por quem de novo, ou seja, uma das dores físicas mais doídas é exatamente a dor de parto. Eu acho que se Jesus tivesse feito o inverso, né, Sandra? Se fosse os homens que ganhassem neném, eu acho que a população da terra seria muito pequenininha. O homem é muito mole. Eu não sei como que são vocês, mas eu sou muito mole. Mas a dor de parto, por que normalmente as irmãs têm um neném e depois naquela hora diz, nunca mais eu quero ter, mas depois ela tem de novo? Porque ela esquece da dor. E a alegria de ter depois o bebê, o filho, não é assim? Mas aqui o apóstolo Paulo fala, por quem de novo? Ou seja, a pessoa já nasceu, o bebê já nasceu, mas ele tem a mesma intensidade de dor. Ele diz, por quem de novo sofro as dores de parto. Existe um até ser Cristo formado em vós. Até ser Cristo formado em vós. Ou seja, o desejo do coração de Paulo, a intensidade. Ele dizia, até ser Cristo formado em vós. Dê uma olhadinha para o seu irmão. Será que Jesus está formado em plenitude na vida dele? Muitas vezes, quem sabe, só tem os braços de Jesus. No sentido, há muitas pessoas que vêm para Jesus só conhecem os braços de Jesus. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E Jesus dá, e Ele faz isto. Ele se preocupa com nossas necessidades. Mas o importante é Ele inteiro. Até ser Cristo formado em vós. No capítulo 5, o verso de número 22, em Gálatas, capítulo 2, irmãos. Gálatas 2, o verso 20, mas vamos começar com a parte final do verso 19. O apóstolo diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,